Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a vitória do Real Madrid, uma vitória nada fácil, mas que mantém o Real Madrid na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Primeiro pedido, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, comentários e bora falar sobre esse jogo. O Real Madrid segue na cola do Barcelona em La Liga e Kylian Mbappé segue na cola de Harry Kane. Já vou explicar isso tudo para vocês. Começando pela vitória do Real Madrid 2-0 para cima do Valência, jogando fora de casa, um jogo e 3 pontos que mantém o Real Madrid na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O Barcelona não tem tropeçado e tem feito o Real Madrid precisar vencer os seus jogos para conseguir se manter na briga pelo título. Inclusive, o Real Madrid conseguiu, nesse recorte recente, a sua melhor sequência dentro de La Liga, com 7 vitórias consecutivas, o que faz com que o time de Arbeloa se mantenha na briga pelo título do Campeonato Espanhol, com apenas 1 ponto a menos que o Barcelona na tabela de classificação. Lembrando que o Barça lidera com 58 pontos, o Real Madrid é segundo colocado com 57. Mas, como eu disse, a vitória para cima do Valência não foi nada fácil para o Real Madrid, não pelo Valência, mas sim pelo próprio Real Madrid, que teve muita dificuldade em construir as jogadas, em construir o jogo, em conseguir se aproximar com perigo do gol do Valência. É verdade que dominou e controlou a partida, mas não soube como encontrar os espaços suficientes para levar perigo para o Valência, para o gol do Valência, e conseguiu um placar, digamos, mais tranquilo durante a partida, porque os gols foram sair só no segundo tempo para um Real Madrid que não contava com Vinícius Júnior, que cumpria a suspensão nesse jogo. Lembrando que o jogo era fora de casa, lá no estádio do Valência, onde é sempre muito complicado para o Real Madrid jogar, e principalmente para o Vinícius Júnior. Ele cumpria a suspensão pelo 5º cartão amarelo recebido no último jogo de La Liga, portanto não viajou. E outro desfalque importante para o Real Madrid, outros dois, na verdade, eram Rodrigo e Jude Bellingham, os dois também lesionados e sem estar à disposição desse jogo para o Arbeloa, que contava basicamente no ataque com Kylian Mbappé, e foi em quem ele apostou para liderar o ataque do Real Madrid, junto com o Gonçalo, que ocupou mais, digamos que a parte esquerda do campo. O Real Madrid jogou meio que num esquema diferente, com Valverde e Camavinga, dessa vez no centro do campo, junto com o Arda Güler e o Tchouaméni, colocando nas laterais o Carreras, na lateral direita o David Jiménez, jogador da base. Trent Alexander começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, voltou a jogar depois de mais de 2 meses, e Carvajal, que estava à disposição, não teve minutagem, ficou no banco de reservas, e o Real Madrid acabou começando o jogo com um menino da base. Decorrer da partida, o Real Madrid tinha domínio, tinha o controle da bola, mas não estava conseguindo gerar perigo e furar o bloqueio defensivo do Valência, que tentou se segurar e ter as melhores opções no contra-ataque, que acabou não surgindo, porque o Valência terminou o jogo sem chutar no gol do goleiro Thibaut Courtois. O Real Madrid terminou a partida com 6 finalizações e conseguindo encontrar o gol em 2 ocasiões. Os 2 gols na segunda parte. O primeiro, uma jogada individual de Álvaro Carreras pelo lado esquerdo do campo, que acabou no primeiro gol do Real Madrid na partida. O Carreras tem uma estatística interessante, ele tem 2 gols com a camisa do Real Madrid, os 2 marcados contra o Valência. Nas 2 rodadas do Campeonato Espanhol, no turno e retorno, ele balançou as redes contra o Valência. E Kylian Mbappé, que vinha numa sequência muito boa em relação a números, a gols, parecia que não ia conseguir marcar o seu em Mestalla, mas nos acréscimos, já no finalzinho de jogo, o Kylian Mbappé deixou o dele também. E aí eu digo que o Real Madrid está na cola do Barcelona, na briga pelo título do Campeonato Espanhol, e o Kylian Mbappé está na cola do Harry Kane, na briga pela bota de ouro. O Harry Kane entrou em campo também nesse fim de semana, também marcou o gol dele, marcou mais de um, inclusive o Harry Kane, e acabou chegando aos 24 gols em 21 partidas dentro da Bundesliga. Esse é o número do Harry Kane, que nesse momento lidera a bota de ouro dessa temporada, que é o que acaba sendo a contagem dos gols somente dentro dos campeonatos nacionais e não em todas as competições. O Harry Kane tem 24 gols em 21 jogos. E o Kylian Mbappé, com o gol que marcou hoje, chegou aos 23 gols em 22 partidas. Lembrando que a Bundesliga tem menos jogos do que o campeonato
espanhol, por isso também essa diferença na quantidade de jogos entre os dois, mas o Mbappé segue na cola do Harry Kane. Interessante que os dois têm o mesmo número de gols com os seus clubes nessa temporada, 38, mas que o Mbappé tem mais na Liga dos Campeões e o Harry Kane acaba tendo mais do campeonato alemão. São 38 gols em 31 partidas para Kylian Mbappé com o Real Madrid, 38 gols em 33 jogos do Harry Kane com o Bayern de Munique. O Kylian Mbappé é um capítulo à parte dentro desse Real Madrid, porque ele realmente leva um ano de 2026 muito bom em relação a gols. O Mbappé tem sido o artilheiro do Real Madrid desde que ele chegou à equipe há quase 2 temporadas aí, o Kylian Mbappé, e nesse início de 2026 o Mbappé esteve em campo em 7 partidas com o Real Madrid e só não marcou na primeira, que foi na final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona. Depois daquele jogo, são 6 jogos consecutivos do Mbappé balançando as redes, 9 gols em 6 jogos nesse ano de 2026. Como eu disse, o Mbappé é o artilheiro do Real Madrid na temporada, com 38 gols em 31 partidas, e se a gente for olhar todo o histórico do Mbappé com o Real Madrid, os números são realmente Cristiano Ronaldianos, porque o Mbappé tem mais participações em gols com o Real Madrid do que jogos. São 91 participações em gols em 90 jogos do Mbappé com o Real Madrid. São 82 gols e 9 assistências em 90 jogos. O jogo de número 90 do Mbappé com o Real Madrid foi esse jogo com o Valência, realmente números expressivos e impressionantes de Kylian Mbappé com a camisa do Real Madrid, números que o aproximam das estatísticas que vivemos com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. É claro que o Cristiano Ronaldo, assim como o Mbappé, marcava muitos gols, mais do que dava assistências, e ele conseguiu terminar toda a trajetória dele com a camisa do Real Madrid com mais gols do que jogos. O Mbappé, por enquanto, ainda tem menos gols do que jogos. São 82 gols em 90 partidas. Mas, se ele continuar na sequência que ele vem tendo aí nos últimos jogos, talvez ele consiga equilibrar e chegar às estatísticas, ou pelo menos a porcentagem que o Cristiano conseguiu manter durante muitas temporadas e marcando mais de 400 gols com o Real Madrid. São palavras maiores, mas é verdade que o rendimento em relação a gols do Mbappé, sempre lembramos que o Mbappé tem que transformar gols em títulos, mas por enquanto as estatísticas em relação a gols de Kylian Mbappé são realmente muito boas. O Real Madrid de Arbeloa segue sem se encontrar, digamos assim, em campo. Não foi de novo contra o Valência um bom jogo do Real Madrid, mas foi um jogo que o Real Madrid conseguiu sair sem sofrer gols, inclusive o Courtois é o goleiro com mais clean sheets dentro de La Liga, apesar do Real Madrid não estar liderando a competição. O Real tem, junto com o Atlético de Madrid, a melhor defesa dentro do campeonato espanhol, e o Courtois lidera as estatísticas de jogos sem sofrer gols. São 11 com esse de hoje, sem sofrer gols do Courtois com o Real Madrid no campeonato espanhol em 23 rodadas. E o Real Madrid consegue, como eu disse, 7 vitórias consecutivas, coisa que ainda não tinha conseguido nessa temporada no campeonato espanhol, que é muito importante para se manter na briga pelo título, já que o Barcelona não tem deixado o Real Madrid respirar, tem vencido todos os seus jogos e tem dificultado a vida para o time de Arbeloa. Como eu disse, não foi um bom jogo para o Real Madrid de novo. Foi um jogo que alguns jogadores jogaram muito no sacrifício, porque o Real Madrid ainda está com muitos problemas para escalar o time. A volta do Trent Alexander, depois de mais de 2 meses, ele não jogava desde o dia 3 de dezembro, quando ele se lesiona no jogo contra o Atlético de Bilbao. É uma notícia positiva. Vamos ver qual é que é a situação real do Carvajal, que jogou apenas 27 minutos desde que ele voltou de lesão. Tem contado muito pouco para o Arbeloa. A gente não sabe se é uma questão física do Carvajal ou se realmente é uma decisão porque ele vem acumulando muitas lesões nesse início de temporada, final da temporada passada. Então, o Arbeloa ainda tem dificuldades para conseguir montar a linha defensiva. O Raul Asensio está jogando no sacrifício. O Rüdiger está voltando de lesão, mas o Real Madrid vai precisar guardar ele porque o Asensio não vai estar no jogo contra o Benfica na Liga dos Campeões. Então, é todo um quebra-cabeça que o Arbeloa precisa fazer para ajustar a linha defensiva. No meio de campo, os jogadores vão voltando, mas não vai ter o Bellingham para os próximos jogos. O Arda Güler tem que dar esse passo de assumir essa função praticamente toda no meio de campo, mas é um jogador com características diferentes. Hoje não tinha o Vinícius Júnior, que é um jogador que atrai muito a marcação e muito
condiciona muito o ambiente para o rival e isso favorece os outros jogadores do Real Madrid, que acabam tendo mais espaço, né? Porque os marcadores estão preocupados com mais jogadores e sempre tem pelo menos 2 marcando o Vinícius Júnior, então hoje não teve isso, mais dificuldades para o Real Madrid. Mas no próximo jogo o Vini volta de cumprir suspensão. Quem não vai estar ainda, tudo indica, é o Rodrigo, que está fora dos jogos da Liga dos Campeões do Playoffs, porque recebeu aquele cartão vermelho lá em Lisboa. Mas no Campeonato Espanhol, quando tiver fisicamente à disposição, deve voltar e deve ser um jogador importante aí para essa reta final para o Arbeloa, mas por enquanto é um Real Madrid que ainda não consegue, a gente não consegue identificar exatamente a que vai jogar o Real Madrid do Arbeloa e como é que vai ser. Mas vencendo é sempre mais fácil para conseguir ir implementando as suas ideias. Vamos ver como é que vai ser no próximo jogo. O Real Madrid agora tem mais uma semana de folga, porque não joga na Copa do Rei nesse meio de semana, está eliminado da competição e só volta a jogar no fim de semana contra a Real Sociedad no Bernabéu e depois já tem, na semana seguinte, o primeiro jogo dos playoffs da Liga dos Campeões contra o Benfica lá em Lisboa. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários e claro que eu volto essa semana com mais vídeo para vocês. Um beijo para todo mundo, ótimo resto de domingo.